O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o trecho do livro de Josué, que hoje nos é proposto, ele pode causar um certo espanto diante de nós. Josué está aqui no final dos seus anos, está prestes a morrer, e ele reúne as tribos de Israel na Assembleia de Siquém, nessa grande assembleia. E ele vai então, começa persuadindo as pessoas, conclamando as tribos de Israel a obedecerem e a amarem o Senhor. Naqueles dias, Josué disse a todo o povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero. E lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Então ele chama as tribos de Israel a esse serviço amoroso, a esse serviço fiel, ao abandono dos ídolos, para que possam servir a Deus. Só que ele dá uma escolha, ele diz, versículo 15, contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses dos vossos pais ou ao Senhor. E o povo então responde com toda a generosidade. O povo diz assim: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito e da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios. E aí o povo começa a narrar tudo aquilo que Deus fizera. Então, diante da proposta de Josué, olha, sirvam a Deus, sirvam ao Senhor. O povo vai e diz o quê? Nós queremos isso mesmo, servir ao Senhor. E qual é então a atitude de Josué? Normalmente era o quê? Animar ainda mais esse povo. Ele propôs, ele disse: olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, digam e sirvam. Eles dizem: não, nós queremos servir ao Senhor. E diante dessa afirmação eloquente, porque o povo não só diz que quer servir ao Senhor, como começa a narrar os feitos do passado. Aí vem, versículo 19, Josué, quase que com um balde de água fria. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Isto é, diante do povo que diz assim: nós queremos servir a Deus. Vocês não vão conseguir, não. É muito difícil. Olha, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não vai suportar as suas transgressões. Vocês têm certeza que querem servir
ir ao Senhor, se abandonar essa atitude, o Senhor, e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. E o povo diz, não. O povo, porém, respondeu a Josué, não, é ao Senhor que nós serviremos. Josué então disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E o povo responde, sim, somos testemunhas. Nós queremos servir ao Senhor. Percebe? Josué começa chamando. Quando o povo diz, nós iremos servir ao Senhor, ele parece dissuadir. Parece não, ele está dissuadindo. Ele está desanimando o povo diante daquela promessa. Mas a pergunta é, por que Josué faz isso? Josué faz isso, meus santos, porque ele quer um compromisso verdadeiro. Não diga que vai servir ao Senhor para voltar atrás. Não faça uma promessa a Deus para descumpri-la. É melhor não fazê-la. Mas se você fizer uma promessa ao Senhor, cumpra. Se você diz, Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer isso e aquilo, agora, meu santo, suplique a graça, para que, mesmo que se necessário fosse derramar o próprio sangue, derrame-o, mas cumpra os seus votos feitos ao Senhor. Senhor, nós te seguiremos, eu te seguirei, aonde quer que caminhes, que vás. E Jesus diz, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus fez algo semelhante. Alguém chegou cheio de entusiasmo, cheio de unção. Senhor, eu te seguirei aonde quer que vás. E Jesus vai e como que joga um balde de água fria. Olhe, as raposas têm as suas tocas. Os passarinhos têm os seus ninhos. Eu não tenho nada nesse mundo. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Se você está buscando o Senhor de olho nos bens deste mundo, eu não tenho onde reclinar a cabeça. As promessas do Senhor não são para este mundo. As promessas do Senhor são para o céu, são para a vida eterna. Isso quer dizer que nós seremos infelizes, frustrados, acabados neste mundo? Não. Só estou dizendo que o compromisso do Senhor, a aliança do Senhor conosco é para o céu. E Ele nos dará todas as graças necessárias para que ao céu cheguemos. E Ele se empenhará na nossa salvação mais do que nós nos empenharemos. Nisto, nós podemos com certeza confiar. Queremos servir ao Senhor. A resposta a esta leitura de hoje é este salmo que nós rezamos na vigília pascal. Né? Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me escondo, eu me guardo, em vós eu me protejo. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. O Senhor, ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Meus irmãos, o Senhor, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É suplicar a nosso Senhor a sua proteção para que você seja fiel aos votos que você tem feito. E eu não me refiro aqui, nem primeira, nem exclusivamente, aos votos que você tem feito, que você fez por ocasião da quaresma de São Miguel.
mas aos seus votos batismais, a renunciar ao diabo e a todas as suas obras, as suas pompas, as suas mentiras, a adorar somente a Deus e só a Ele servi-lo, crendo com todo o seu coração. Então vamos lá, meus santos, pedir a Deus essa graça para que nós sejamos fiéis a nosso Senhor, para que o nosso compromisso com o nosso Senhor não seja um compromisso rasteiro, não seja um compromisso superficial, não seja um compromisso liquefeito, ralo, sem gosto, sem substância, como a gente diz. Isto é um compromisso vago, que na primeira dificuldade você abandona o Senhor. Não. Josué chama então o povo a este compromisso radical. Mas para que nós tenhamos este compromisso radical, para que nós tenhamos sempre o Senhor ante os nossos olhos, nós precisamos o quê? Ser alimentados por nosso Senhor. Nós precisamos ter o nosso coração advertido, até mesmo durante a noite. Isto é, nós precisamos ter contato com a palavra. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos receber com piedade os sacramentos, a Eucaristia, de um modo especial, para que nós possamos progredir no Senhor e possamos ter um compromisso, uma aliança verdadeira. Senão, nós seremos cristãos católicos de boca, fajutas, mornos, prontos a sermos vomitados. Então precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos dê este coração, não um coração. No Evangelho de hoje, Jesus fala das crianças, né? Deixai vir a mim as criancinhas, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então que nós tenhamos um coração, não como criança no sentido mundano, no sentido natural da palavra. Uma criança, ela é inconstante. Ela ora quer uma coisa, ora quer outra coisa. Criança é meio birrenta. Só se for uma criança virtuosíssima, a quem Deus cumulou de graças. Senão, a criança, ela é meio birrenta, ela é inconstante. Não é nesse sentido que nós devemos ter um coração. Nosso coração tem que ser constante, de querer o Senhor cada vez mais, de buscar o Senhor cada vez mais, de amar o Senhor cada vez mais. Então, uma constância ascendente, em que você busca cada dia, mas disso nós não somos capazes. Então precisamos então ser como crianças no sentido evangélico, isto é, que confia em Deus. De que a criança confia no seu pai, na sua mãe. A criança, ela se coloca diante do pai e da mãe com simplicidade. Ela não coloca máscaras. A criança, ela não é, eu perdi aqui a palavra, dissimulada. A criança é simples. Ela se coloca diante do seu pai, da sua mãe, com toda a simplicidade. Não seja dissimulado. Não seja dissimulada diante de Deus. Se coloque e diga: Senhor, eu sou tão frágil. Eu sou tão pecadora. Eu sou tão pecador. Eu sou tão inconstante. Me ajuda, Senhor. Jesus, eu confio em vós. E eu não confio em mim, Jesus. Me ajuda. Eu creio, Jesus. E nós cremos nisso. Não precisamos ter sentimentos que nos arrepiem ao dizer isso. Nós cremos que Jesus pode mudar o nosso coração. Jesus pode nos fazer progredir de amor em amor, de fidelidade em fidelidade, de constância em constância.
numa determinada determinação. Nós cremos que Deus pode fazer isso. Ele chamou os mortos à vida. Ele fez o aleijado, o coxo andar, o mudo falar, o cego ver. Ele pode fazer o egoísta, o preguiçoso, o morno amar. Mas você precisa retirar as máscaras de dissimulação e se colocar diante de Deus como quem você é e suplicar a sua graça e esperar contra toda esperança e confiar no amor misericordioso de Deus e tendo sempre diante dos seus olhos, tenho sempre diante dos meus olhos, isto é, na sua vida de oração, noite e dia, suplicando essa graça. Crendo na palavra daquele que não mente, porque ele é verdadeiro. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Então pensamos a nosso Senhor. Mesmo que você se sinta dissuadido, não mais por Josué, mas pelas suas próprias misérias, você começa então a dizer, então vamos lá, eu vou novamente buscar a santidade, eu vou novamente buscar nosso Senhor, e agora com um ardor e com empenho, com a dedicação redobrada. Aí vem o homem velho, vem a mulher velha, vem o diabo e diz, você não vai conseguir, você já tentou tantas vezes, é muito difícil. Amar a Deus dessa maneira, só Padre Pio, só Santa Rita de Cássia, só São Luís Martin, só São Miguel, para gritar quem como Deus. Você é um desgraçado. Você sabe que você não vale nada. Não ouça este mau conselheiro. Ouça o seu anjo da guarda. Ouça os anjos bons. E dê mais um passo. E com simplicidade, sem dissimulação, sem máscara alguma, como a criança, se apresente a Deus. Diga, olha Senhor, estou sujo, estou fedido. Quando eu era criança, eu vou dizer isso, eu vou. Quando eu era criança, os meus 3, 4 anos, era meu irmão que me limpava quando eu fazia as minhas sujeiras. E quando eu comecei a crescer, eu comecei a ter vergonha de dizer aquilo que eu dizia quando era criança. Isto é, quando eu era pequenininho, sem noção alguma, eu ia a ele e dizia, fiz cocô. E ele vinha me limpar. Mas quando eu comecei a crescer, eu comecei a ter vergonha de dizer aquilo. Nós, às vezes, começamos a querer ser grandes diante de Deus. E não queremos mais dizer a Deus, olha Senhor, eu fiz besteira. Eu me lameei todo. Eu estou desgraçado. Limpa-me. Sejamos crianças. Tenhamos essa simplicidade e apresentemo-nos diante dele. Não façamos como Judas, que diante da desgraça que ele cometeu, fugiu. Façamos como Pedro. Apresentemo-nos diante dele. Façamos como Pedro, que afundando diz, Senhor, salva-me, pois pereço. Como uma criança com toda a confiança, mas apresentemos a Deus. Santo Agostinho diz, e termino, que se você vai ao médico e você não desenfaixa a ferida e mostra a ele, por mais repugnante, purulenta que ela esteja, mas se você não tira as ataduras purulentas, cheias de pus, e não apresenta ao médico, ele não tem como curar. Mas se você apresenta, ele cura. Vamos lá.
Eu sei que diante desta palavra aqui de Josué, que diz que o nosso compromisso com Deus tem que ser um compromisso verdadeiro, radical, perseverante, fiel. Nós, quando olhamos para nós mesmos, vemos que nós não somos nada disso. E às vezes, o contrário de tudo isso. Pois bem, apresentemos a nosso Senhor, que quer curar as nossas feridas, quer nos ensinar a amar, para fazer conosco uma aliança duradoura e eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.